conquistar parece ser muito do resumo daquilo que a gente tem na vida. No final das contas, em algum nível todo mundo quer conquistar alguma coisa. Quando a gente para olhar para o que torna uma vida feliz, dá pra gente ter algum raciocínio para entender, cara, como é que a gente faz para chegar lá com mais assertividade? Porque eu não sei se você tem essa percepção também, mas me parece que tá todo mundo perdido. Quando eu olho para as pessoas à minha volta, para os meus amigos, para as pessoas nas redes sociais, eu olho para essas pessoas e penso assim, cara, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? E um pouco por sorte, um pouco por mérito, eu tenho na minha vida a sensação de que, cara, eu encontrei o caminho daquilo que é o sucesso para mim, obviamente. Não quero dizer que o meu estilo de vida é o melhor para todo mundo, mas o meu estilo de vida é o melhor para mim. Por isso que eu tenho esse estilo de vida. E aí, se você é o tipo de pessoa que se identifica, se conecta, talvez esse vídeo possa te ajudar a conquistar também um estilo de vida que te faça feliz e que te leve à tua definição de sucesso. Vale comentar que eu acredito sim que exista uma definição de sucesso absoluta. Quando a gente olha para a humanidade, 120 bilhões de pessoas já passaram por aqui. Então, existem erros muito comuns que as pessoas cometem, que se a gente estuda um pouquinho de história, a gente olha e fala assim, cara, nitidamente isso aqui é uma cagada. Tipo, não vá por esse caminho porque não vai dar bom. E o Charlie Munger, ele costuma comentar que pra gente resolver um problema, às vezes a solução é invertê-lo. Então, muito mais do que começar pela pergunta o que é felicidade, porque aí parece que é algo muito complexo e muito filosófico que está todo mundo tentando responder, apesar de eu achar que a resposta não é tão difícil assim. A gente pode começar pelo contrário, que é o que é uma vida infeliz? E aí quando a gente passa para esse tipo de pergunta, fica bem óbvio. Cara, ser doente não é legal. Ter dor não é legal. Ser sozinho não é legal. Ser pobre e não ter capacidade de, cara, comprar um presente para uma pessoa que você ama, pagar um plano de saúde para o seu filho que precisa, colocar o seu filho numa escola particular que tem uma qualidade de ensino melhor, poder viajar para um lugar que você quer, ou poder ir no mercado e não ter a possibilidade de comprar aquilo que você quer sem se preocupar com o preço, parece algo ruim. Então, não ter dinheiro não é algo bom. E aí quando você olha para aquilo que precisa ser evitado, dá para ter uma definição mais ou menos comum do que é sucesso. Talvez para um ou para outro você vá ter uma divergência, mas cara, poderia ser uma recomendação comum. Vamos todos buscar saúde, bons relacionamentos, ter algum tipo de dinheiro e não ser escravo do trabalho, e um bom casamento, e uma boa família, e alguns filhos. Tipo, cara, acho que isso me parece uma coisa muito razoável de se buscar. E aí, nesse caminho todo, depois de estudar todo o básico que existe de desenvolvimento pessoal, achar um pouco vazio muitas das dicas, perceber que muitas das pessoas que ensinavam algumas coisas não viviam aquilo na prática, então você tem grandes gurus de desenvolvimento pessoal que, cara, são divorciados, aí você pergunta, tipo, cara, se você é tão bom, por que você não conseguiu manter um casamento, sabe? Que parece ser a engrenagem central da sociedade, e aí essa pessoa não ter sido capaz de manter um casamento, e diversos outros defeitos que eu olho e penso assim, cara, não sei se é o tipo de pessoa que eu quero me inspirar, entendeu? E aí, a partir daí, indo um pouco mais ali pra o que eu posso aprender com a história, o que eu posso aprender com grandes homens do passado que viveram boas vidas e que deixaram um legado para a sociedade que a gente tem hoje, eu construí um método que funcionou para mim e eu espero que te ajude de alguma forma também. Dando um pouco mais de contexto, eu sempre fui uma pessoa bem ambiciosa. Com meus 9, 10 anos eu já sabia que eu era diferente, porque eu não conseguia me encaixar muito ali dentro do meu círculo de amigos, dentro da minha escolinha.
Meus pais também não achavam que eu era muito normal, então tinha esse feedback dentro de casa também. E aí eu lembro que, cara, com 11 anos eu li Pai Rico, Pai Pobre. E Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro livro que me despertou essa ideia de que, cara, existe um caminho alternativo. Com 13 anos eu li a biografia do Steve Jobs. E aí eu entendi que construir uma empresa faria parte do meu futuro. E aí com 13 anos eu comecei a tentar empreender. E comecei a fazer minhas metas ali de ano novo. E dos 13 aos 17 eu não conquistei nada. Não sei se você já viu aquele meme que você pega as tuas metas e aí você risca lá em cima o ano e coloca o próximo. Dos 13 aos 17 a minha vida foi exatamente assim. Eu chegava no final do ano, não tinha feito nada do que eu tinha me proposto, e aí no outro ano eu tentava de novo, e tentava de novo, e tentava de novo. E aí com 17 anos eu conheci a mulher que hoje é a minha esposa, e eu lembro que uma grande preocupação que eu tinha, até tive essa conversa com ela, foi pensar: será que eu vou conseguir conquistar, e financeiramente principalmente, aquilo que é necessário para a gente ter uma família? Porque, cara, eu venho desde os meus 13 anos tentando e eu não consegui conquistar nada. Eu não consigo colocar uma meta no papel, chegar ao final do ano e ter cumprido aquela meta. E aí foi ali, muito por esse desespero de sentir que, cara, eu não era homem o suficiente para manter o relacionamento que eu queria e para manter o padrão de vida que eu gostaria de proporcionar para minha família. Eu comecei a tentar buscar uma alternativa. Eu tentei sair um pouco daquilo que era o padrão, e aí eu fui atrás de um conhecimento alternativo. Comecei a ir para filosofia, para psicologia, para literatura clássica, para entender qual que seria esse caminho alternativo, que é o caminho que eu quero compartilhar com você hoje. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi com Platão. Platão falava das ordens de influência. Existe uma ordem para se conquistar as coisas na vida. Muitas vezes hoje na nossa sociedade a gente é ensinado de que, cara, a gente tem que tentar mudar o mundo, porque o futuro é dos jovens. E na verdade Platão ele vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer que existe uma ordem na natureza, da mesma forma que você tem ali uma criança que primeiro ela aprende a engatinhar, para depois ela aprender a andar, para depois ela aprender a correr. Essa ordem ela se mantém. E a gente precisa entender qual é essa ordem para a gente buscar elas na ordem correta, porque senão o que acontece é que a gente não aguenta o peso da realidade, a gente não consegue ter coerência o suficiente para aguentar a pressão que vai existir ali, porque a vida ela nunca fica mais fácil. Para a gente carregar pesos maiores, o que a gente precisa fazer é ficar mais forte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, cara, vamos para a política. A última ordem de Platão é você governar a comunidade. Então, você se torna um homem de Estado, você se torna alguém que vai exercer influência sobre a vida de outras pessoas. E aí você pega políticos que nunca trabalharam na iniciativa privada, que não têm nenhum tipo de desenvolvimento intelectual, que não possuem família. Qual é a chance desse responsável conseguir fazer algo de bom pela sociedade? É muito pouco provável, porque esse cara está tentando ir para a última ordem de influência sem passar pelas outras. Ele não conquistou a personalidade e o caráter que ele deveria conquistar para conseguir fazer um bom trabalho. Então é um cara que vai estar muito mais propenso a se tornar uma pessoa corrupta, a não buscar aquilo que deveria ser buscado de fato pela sociedade, porque ele não tem força de personalidade o suficiente para fazer isso, porque ele não passou pelos processos que ele deveria ter passado. Então a primeira coisa é entender que, cara, a gente precisa começar do começo. Qual é o começo? Governar a si mesmo. Então o Jordan Peterson vai dizer, né, você precisa começar a arrumar sua cama antes de você tentar mudar o mundo. O princípio aqui é muito parecido. A ideia é de que você comece tentando resolver os seus próprios defeitos. Tipo, pô, eu sei que eu gosto de contar aquela mentirinha branca. Eu sei que eu tenho a tendência a estar sempre atrasado nos meus compromissos. Eu sei que eu falo que eu vou fazer algo e depois eu não faço. O primeiro objetivo é governar a si mesmo. É educar a própria vontade. É aprender a fazer aquilo que a gente disse que faria. Então, primeiro a gente começa por aí. Depois a gente vai governar a nossa família. Então, começar a exercer um pouco mais desse poder de influência sobre as pessoas que estão à nossa volta. E é que
de família, a gente está falando principalmente cônjuge e depois filhos. Depois a gente passa para o nosso negócio. Então, quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de governar a si mesmo. Mas eu acredito, principalmente para o meu estilo de vida e para aquilo que eu busco, é impossível que eu consiga construir o que eu quero sem ter uma empresa própria. Talvez eu tenha um sócio, talvez eu possa ter uma participação societária dentro de uma empresa que já estava estruturada, mas a renda variável ela é essencial. Então é necessário passar por esse processo onde você aprende a governar o seu negócio para que no final das contas, sendo uma pessoa íntegra, com força de caráter, com capacidade de volume de trabalho, que consegue vencer a própria preguiça, que é honesta, que é responsável, que tem um bom negócio, que conquistou o sucesso na iniciativa privada, aí sim, no final da vida, sendo um exemplo para outras pessoas, talvez você possa se dedicar a ser uma pessoa pública, se dedicar a exercer de fato o governo sobre a comunidade. Não necessariamente através de um cargo político, mas com esse foco de, cara, como é que eu posso trazer um pouco daquilo que eu conquistei de bom para ajudar outras pessoas a terem isso também. E aí a gente vai falar aqui nesse vídeo principalmente do primeiro passo, que é como é que eu faço para governar a mim mesmo. Então a ideia do vídeo é um dia que possa ser o dia 1 do restante da mudança da sua vida. Então o primeiro passo é começarmos do começo, começarmos do governar a mim mesmo. E aí para falar disso, cara, a primeira coisa com certeza é construir a própria narrativa. Quando você vai para todos esses livros de desenvolvimento pessoal, é muito comum que, por exemplo, o Simon Sinek ele vai falar do porquê. O Viktor Frankl ele vai falar da motivação transcendental. Eu vou chamar de narrativa. O que é a narrativa? É aquilo que a gente vai dizer que, para quem tem um motivo, você consegue vencer todas as circunstâncias. Narrativa é aquilo que vai te mover. Narrativa é a visão do seu eu ideal exercendo todo o teu poder de potência. A narrativa é aquilo que vai ser a imagem de uma vida bem vivida que você quer conquistar ao final de tudo. A narrativa é o exercício do necrológio do Olavo se você conquistar tudo aquilo que você gostaria. Então, eu gosto de chamar de narrativa porque eu acredito que a vida é uma história a ser contada. Uma das coisas que sempre me motivaram foi assistir bons filmes. Geralmente assistir bons filmes me inspiram. E aí um dia, não lembro onde foi que eu vi isso, alguém falou pra mim assim, cara, muitas vezes eu me enxergo como um personagem na minha própria história. Então eu penso, pô, se algum dia, daqui 10, 20 anos, alguém for escrever uma biografia sobre a minha vida, o que é que eu gostaria que essa pessoa estivesse escrevendo sobre mim hoje? E aí você pensa, pô, eu não quero ser um personagem covarde. Eu não quero ser um personagem que, diante de um problema, escolheu o caminho fácil. Simplesmente porque era fácil e não aquilo que era correto. Então isso aqui, pra mim, pelo menos, foi uma das coisas que mais me ajudou e me ajuda até hoje a entender qual que é o caminho correto. Cara, o caminho correto é aquele que eu me imagino lá na frente, alguém escrevendo um livro sobre mim e eu pensando, bicho, essa aqui é a decisão que precisa ser tomada, porque essa é a decisão certa. Isso aqui é um livro que eu vou ler no fim da minha vida e eu vou sentir orgulho dele. Então, a narrativa, ela é essa visão ideal, final, daquilo que constitui uma boa vida para você. E aí, tendo essa narrativa, a gente pode ir para um processo de construir um plano prático para transformar essa narrativa em realidade. E aí, para fazer isso, a gente tem que pegar essa narrativa, e aí vale a pena tirar um dia, um final de semana, para escrever isso de fato, pegar ali, cara, sem inteligência artificial, pega um arquivo de Notion, pega um papel mesmo, e escreve, cara, qual é a visão ideal daquilo que eu gostaria que fosse dito sobre mim se eu conquistasse a minha vida dos sonhos, se eu vivesse a minha grande aventura. Porque aí depois disso, você vai precisar transformar isso em algo um pouco mais palpável. Então, cara, o grande resumo da minha narrativa é
ser um bom homem. E aí eu preciso pegar isso e assim, cara, como é que eu transformo isso em algo palpável? Eu sei que a gente já tem uma visão do que não é um bom homem. Eu sei que é um homem ruim. Um homem ruim é um homem fraco, um homem pobre, um homem sozinho. Mas como é que eu transformo isso em algo mais palpável? Vamos pegar as áreas da vida. E aí, a partir daí, eu vou ter definições objetivas e, de preferência, mensuráveis daquilo que é um bom homem. Então, eu tenho um aspecto financeiro, eu tenho um aspecto físico, de saúde, eu tenho um aspecto intelectual, eu tenho um aspecto de família, eu tenho um aspecto de relacionamentos, eu tenho um aspecto de aquilo que eu quero devolver para a sociedade, eu tenho um aspecto pessoal comigo mesmo, que é aquilo que eu entendo por força de personalidade, e aí em cada um desses aspectos eu tenho ali algo que eu quero alcançar de objetivo. Pô, então eu tenho um valor que eu quero ter na conta bancária, eu tenho uma porcentagem de gordura corporal que eu quero conquistar, eu tenho uma quantidade de filhos que eu quero ter, eu tenho posses e livros que eu quero ler, e aí, a partir daí, eu posso traçar um plano. Eu posso pegar aquilo e falar assim, cara, agora eu sei mais ou menos para onde eu tô indo. E aí, pensar agora dentro daquilo que geralmente o pessoal chama de metas, né? Tipo, eu vou pegar e ter a minha meta anual. Pô, se eu quero ter X milhões de patrimônio, talvez uma boa meta para esse próximo ano seja X mil reais. Ou, pô, às vezes eu não tenho capacidade de guardar dinheiro ainda, eu vou pensar em aprimorar minha fonte de renda. Mas agora já tendo essa meta objetiva a se buscar, e esse é um erro que muita gente comete, é o erro que eu cometia quando eu tinha 13 anos, que é eu colocava uma meta aleatória lá, que aquela meta não estava conectada com a minha identidade, com aquilo que era uma narrativa de sucesso para mim, cara, eu não tinha energia para colocar, para buscar aquilo ali. Então agora, a minha meta anual não é uma meta anual. A minha meta anual é um passo em relação ao meu eu ideal. E aí tudo faz muito mais sentido. Eu deixo de buscar aquilo que a sociedade espera de mim e eu começo a buscar aquilo que eu espero de mim mesmo. E aí, a partir daí, você faz essa quebra dessa visão futura que já está mais palpável agora em metas anuais. E aí você pensa nisso em metas trimestrais. A diferença aqui é que essa meta anual ela não vai ser simplesmente uma divisão daquele objetivo que você colocou. Ela precisa fazer sentido dentro de uma linha de ação. A meta trimestral ela pode ser simplesmente pegar aquela meta anual e dividir por 4. E aí depois disso a gente vai para aquilo que também é um erro comum que pouca gente comenta, que você precisa transformar isso em sistemas. Cara, o que é um sistema? Eu tenho a minha meta trimestral. Eu quero perder X quilos, eu quero ler tantos livros, eu quero aumentar minha capacidade de geração de renda em tantos reais. E aí, a partir daí, eu preciso entender quais são as atividades que eu preciso fazer para chegar lá. O que vai me fazer ler 12 livros ao final de 3 meses? É ler 20 minutos por dia. Então eu tenho uma tarefa, uma atividade-chave que compõe a busca por aquele objetivo trimestral. E aí eu tenho que definir uma frequência para isso, 20 minutos de leitura diariamente. E aí a partir disso eu vou fazer um sprint. O que é um sprint? É um período de 7 dias onde eu vou buscar aquilo ali e aí depois eu vou sentar e vou falar assim, cara, deu certo, não deu certo, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu posso melhorar. Então vou trazer um exemplo. Eu vou todo dia acordar às 5 horas da manhã e aí eu vou para academia e aí eu vou chegar e eu vou fazer meu período de leitura. Faço isso em um sprint. Executo isso durante uma semana. No domingo eu vou sentar e olhar assim, cara, quantas vezes eu li essa semana? Pô, eu li 2 vezes. Por quê? Porque eu cheguei da academia muito cansado e aí eu não estava conseguindo me concentrar. E aí eu ia tomar banho, a hora que eu ia tomar banho o horário passava, as coisas do trabalho começavam a entrar ali e aí eu já não conseguia mais parar para ler. Assim, pô, legal, então eu vou fazer uma adaptação agora no próximo sprint. E se eu tentar ler antes de dormir? E aí você vai fazendo esse processo iterativo e aí você vai tendo aquilo que é basicamente um método científico aplicado à própria vida. Aquilo que o Chanelis vai chamar de Growth Hacking, aquilo que o Falcone vai chamar de PDCA, que são metodologias de gestão que nada mais são do que o método científico aplicado à própria vida, o método científico aplicado aos negócios que agora a gente vai aplicar à própria vida. Cara, pega, testa uma hipótese, tá me levando para o caminho que eu quero,
continuo, não tá, vai sendo adaptado, e você fica nesse processo, idealmente, para sempre. Porque a gente vai estar sempre buscando coisas novas, o homem ideal nunca será conquistado, os defeitos sempre existirão. Então, a gente entra nesse processo sabendo que a gente vai continuar escrevendo a nossa história até o último dia de vida, que idealmente a gente vai ter força de personalidade para buscar melhoria até o último dia de vida, e aí, se Deus quiser, ao fim da nossa vida, ou muito próximo dela, a gente vai poder olhar para trás e falar assim, cara, eu escrevi uma história com a minha vida que vale a pena ser contada, não necessariamente porque alguém vai escrever uma biografia sobre você, mas porque nossos filhos e nossos netos vão poder usar a nossa existência de referência para viver a própria vida. É muito comum que as pessoas queiram ser muito grandes e muito famosas e muito ricas, e há muitos anos atrás eu li um livro que, cara, eu tive um estralo que mudou completamente a minha vida. Tem um filósofo americano chamado Jonathan Edwards, que ele foi um dos responsáveis pela formulação da teoria que levou ao nosso conceito de liberdade individual hoje. Então a gente costuma dizer assim, porque aqui no Ocidente o ser humano é livre, né? A gente tem o direito individual. Muito disso veio das teses do Edwards. E, cara, quando eu tava lendo a biografia dele, o livro começa assim: Jonathan Edwards era a 7ª geração de pastores da família. E, cara, aquilo me marcou demais, bicho. Porque o Jonathan Edwards é famoso. O Jonathan Edwards escreveu a teoria. Aquilo ali mudou os Estados Unidos, que consequentemente mudou o Ocidente, e aí todas as vidas das pessoas que estão sob a influência da cultura americana bebem daquilo que Jonathan Edwards fez. Mas Jonathan Edwards só é Jonathan Edwards porque 7 gerações atrás algum maluco parou e pensou, cara, daqui pra frente a minha família vai ser diferente. Eu venho de uma geração de erros, de pessoas que não foram boas, de traições e de divórcios e de má administração financeira e de uma vida sem religião e sem moral, mas a partir daqui as coisas mudam porque eu decidi contar uma boa história com a minha vida. E aí, cara, 7 gerações depois veio alguém e mudou o mundo, literalmente. Então, cara, eu li aquilo e eu falei assim, bicho, eu quero ser essa pessoa na minha família, sabe? Eu não me preocupo com a fama, eu não me preocupo em ser muito rico, óbvio. Dentro das minhas metas, eu quero ter dinheiro suficiente, mas eu não quero ser o cara que é conhecido pelo dinheiro. Dinheiro para mim é um meio para conquistar o padrão de vida que eu desejo para minha família. Mas algo que é a minha grande ambição é construir uma boa história, é viver uma grande aventura e que a partir daquilo que eu estou construindo, cara, isso se mantenha. E talvez, em algum futuro das minhas próximas gerações, alguém possa fazer alguma coisa pela humanidade e isso ter começado aqui. Tipo, essa é a minha vaidade. Mas para fazer isso eu preciso me tornar um bom homem. E é a partir daí, a partir de todo esse raciocínio, que eu construí aquilo que para mim é uma narrativa e aquilo que eu busco todos os dias. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a dar o primeiro passo de mudança naquilo que vai ser o início da sua trajetória e que você também possa construir uma grande história, viver uma grande aventura e ter clareza de qual é a narrativa que ao fim da vida você vai poder olhar e falar assim, cara, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. Obrigado.